Uma benzedeira muito velha abriu a porta antes de Eliane terminar de bater, olhou para ela com um olhar que atravessava e disse só uma coisa. Você demorou. Ela nunca tinha visto Eliane antes, não sabia o nome dela, não sabia por que ela tinha vindo, e mesmo assim sabia. O que essa mulher revelou naquele dia vai mudar a forma como você enxerga tudo que está parado na sua vida, tudo que emperra sem explicação, tudo que você tenta mover e não sai do lugar. Esse relato é real e vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Me conta nos comentários antes de começar. Você já sentiu que alguma coisa na sua vida está travada há tempo demais, sem motivo nenhum que faça sentido? Tem coisa nessa vida que a gente não consegue explicar com palavra nenhuma, Max. A mulher me disse isso no começo da mensagem que ela mandou e eu precisei ler 2 vezes para entender o peso do que ela estava tentando dizer. Existem segredos que só o tempo e a sabedoria das velhas benzedeiras conseguem decifrar. Segredos que ficam guardados no fundo das águas paradas, nas lamas quietas, nas raízes que ninguém vê porque estão enterradas fundo demais. Eliane tinha 48 anos quando a vida dela parou. Não parou do jeito que a gente pensa quando ouve essa palavra, não foi doença diagnosticada, não foi perda de emprego, não foi separação. Foi aquele tipo de parada que não tem nome em dicionário nenhum, que o médico olha para você e fala que tá tudo bem nos exames, mas você sabe, lá dentro, que não tá. Ela acordava de manhã e o dia já parecia pesado antes de começar. Qualquer coisa que ela tentava resolver, emperrava. Qualquer porta que ela tentava abrir, fechava antes mesmo de ela colocar a mão na maçaneta. Relacionamento que não saía do lugar, negócio que não andava, uma sensação constante de que tinha alguma coisa errada. Mas errada de um jeito que ninguém via, que ninguém entendia, que ninguém acreditava. Ela foi atrás de ajuda. Rezou com o padre, foi na igreja, tentou o psicólogo, tomou remédio para ansiedade por 2 anos seguidos, voltou para a missa, acendeu vela, pediu, chorou, fez promessa. Nada. Max, eu tentei de tudo que você possa imaginar, ela escreveu. E num certo ponto eu parei de pedir. Porque pedir parecia que não adiantava mais. Parecia que eu estava jogando pedra no fundo de um poço que não tinha fundo. A irmã dela foi quem falou da benzedeira. Não qualquer benzedeira, não aquela que funciona de bairro em bairro com um maço de arruda e um copo d'água em cima da mesa. Era uma mulher muito velha que morava num lugarzinho pequenininho no interior da Bahia, perto de um rio que a galera da região chamava de Rio das Pedras Dormentes, porque a água dele era tão quieta, tão parada, que parecia que o próprio rio tinha decidido não se mexer mais. A irmã de Eliane tinha escutado falar dela através de uma conhecida, que tinha escutado de outra, e assim a história foi chegando, do jeito que as histórias importantes sempre chegam, de boca em boca, devagar, como se soubessem que não podem ser apressadas. Diziam que essa benzedeira não trabalhava com qualquer coisa. Diziam que ela tinha a mão de Nanã. Preciso parar aqui um segundo para quem não conhece esse nome, porque entender isso muda tudo que vem depois nessa história. Nanã é o mais velho dos orixás das águas, a dona das águas paradas, das lamas, do fundo dos rios. Do que já foi e não volta mais, ela representa o tempo que não pode ser apressado, a cura que vem do fundo, não da superfície. Ela é a avó de todos, a que sabe o que veio antes de tudo, a que conhece o que ninguém mais lembra. E quando dizem que uma benzedeira tem a mão de Nanã, não estão falando de técnica, não estão falando de aprendizado, estão falando de algo que não se ensina e que não se aprende em livro nenhum. Estão falando de um dom que veio de antes. Eliane chegou naquele lugarzinho numa tarde de quarta-feira. Disse que o calor batia diferente ali. Não era aquele calor seco que ela conhecia, era um calor úmido, pesado, que grudava na pele. O tipo que faz a gente se sentir menor, como se o lugar fosse mais importante do que quem está passando por ele. A casa da benzedeira ficava no fim de uma rua de chão, perto do rio, cercada por plantas escuras e fechadas que cresciam de um jeito que parecia que estavam viradas para dentro em vez de para fora, como se preferissem olhar para si mesmas do que para o mundo lá fora. Eliane bateu na porta. "E aí, Max?" ela disse. Aí foi que eu percebi que não tinha errado de lugar, porque a porta abriu antes mesmo de ela terminar de bater. A mulher que apareceu na soleira era pequeninha, muito velha, com os olhos mais quietos que Eliane disse que já tinha visto na vida, e olhou para ela de um jeito que não era assustador, mas que atravessava, que ia fundo, como se aquela benzedeira
já soubesse antes de qualquer palavra o que Eliane tinha carregado até ali. A velha disse só uma coisa: "Você demorou." Sem nunca ter visto Eliane antes, sem saber o nome dela, sem ter sido avisada de que ela ia chegar naquele dia, só disse: "Você demorou." E Eliane me contou, Max, que quando escutou isso, foi a primeira vez em anos que ela sentiu que alguém de verdade tinha a enxergado. A casa era pequena por fora, mas por dentro parecia maior do que deveria ser. Aquele tipo de coisa que a gente não consegue explicar direito. Só percebe quando entra e fica olhando para os cantos, tentando entender o que está diferente. Tinha cheiro de erva molhada, de madeira velha, de coisa que ficou muito tempo num lugar só e criou raiz ali. O cheiro não era ruim, era um cheiro de permanência, de tempo que parou e ficou, daquele tipo que gruda na roupa e vai embora só no dia seguinte. As paredes eram caiadas de branco, mas o tempo tinha pintado elas de amarelo, manchas aqui e ali, como se a casa tivesse envelhecendo junto com a mulher que morava nela, as duas na mesma velocidade, as duas sem pressa nenhuma. Tinha um oratório no canto, sabe? Cheio de imagens, velas acesas, flores roxas numa vasilha com água escura. Escura do tipo da lama de rio, não suja, só profunda. A benzedeira se chamava Dona Nila, uma mulher maravilhosa. Tinha mais de 80 anos, mas andava firme, sem bengala, sem apoio, do jeito que andam as pessoas que não têm mais nada para provar para o mundo e por isso também não têm mais medo de nada. Ela indicou uma cadeira de madeira na frente de uma mesinha, e Eliane se sentou. E aí o coração dela disparou. Max, ela me contou isso depois com todas as letras, porque ela percebeu que a mesinha não tinha nada em cima, não tinha carta de baralho, não tinha búzios, não tinha erva nenhuma, só a madeira lisa e uma vela roxa acesa num canto. Dona Nila se sentou do outro lado, colocou as mãos em cima da mesa, olhou para Eliane durante um tempão sem falar nada, do tipo de pausa que pesa, que incomoda, que faz a gente querer preencher com qualquer palavra só para respirar. Mas Eliane ficou quieta. Ela disse que aprendeu rápido que ali era um lugar onde falar antes da hora ia custar caro. Depois de um tempo, Dona Nila falou: "Você veio de longe." Eliane concordou. Dona Nila falou: "O problema também." E foi essa frase, meu amigo Max, foi essa frase que abriu tudo, porque Eliane não tinha falado nada ainda, não tinha dito o nome dela, não tinha dito de onde veio, não tinha contado nada do que estava vivendo, e a velha já sabia que o problema tinha vindo de longe. Não longe de cidade, longe de tempo. Dona Nila se levantou, foi até o oratório, ficou de costas por um instante, murmurou alguma coisa que Eliane não conseguiu entender direito, e voltou com uma tigela pequena de barro cheia d'água, colocou no centro da mesa e mandou Eliane olhar para dentro. Eliane olhou. A água estava parada, escura, e por mais que a vela projetasse alguma luz, o fundo da tigela parecia não ter fundo, parecia que a água ia fundo demais para um vasilhame daquele tamanho. Dona Nila perguntou: "O que você vê?" Eliane disse que não via nada, só a água escura, e Dona Nila respondeu com uma calma que dava vontade de chorar. "É por isso que você tá do jeito que tá, minha filha, porque o que te prende você nunca conseguiu ver." Eliane me disse, Max, que quando ouviu isso, alguma coisa dentro do peito dela quebrou, do jeito bom, do jeito que quebra quando uma coisa que estava apertada demais finalmente cede. Ela chorou ali mesmo, sem avisar, sem querer. O choro veio do fundo, do tipo que não tem som quase nenhum, só lágrima caindo. E Dona Nila não disse: "Não chore, mulher", não disse: "Fica calma", só colocou a mão em cima da mão dela e ficou quieta do lado, deixando aquilo sair. Quando o choro passou, Dona Nila falou uma coisa que Eliane disse que nunca mais saiu da cabeça dela. "O que te segura não veio com você, foi posto antes." Eliane perguntou o que isso queria dizer, e Dona Nila olhou para ela com aqueles olhos quietos e falou: "Quer dizer que quem te amarrou já foi dessa vida há muito tempo, mas o nó ficou." Pensa nessa frase por um segundo, uma amarração feita por alguém que já foi dessa vida, que não existe mais, que não tem como ser confrontado, que não tem como ser pedido para desfazer e mesmo assim o efeito ainda está funcionando,
Ainda tá ativo, ainda tá prendendo alguém que nem sabe que existe. Eliane ficou olhando para Dona Nila sem conseguir falar e a benzedeira continuou, com a voz baixinha e firme. Isso não foi feito para você especificamente, foi feito para uma mulher da sua linhagem, para parar algo que essa mulher estava construindo, e acabou que passou, de mãe para filha, de filha para neta, de neta para você. Hereditário. Um trabalho, uma intenção ruim que tinha sido colocada tantos anos atrás que nem a pessoa que colocou sabia mais que ainda estava funcionando. E Max, eu fiquei tão perturbada com isso, Eliane escreveu, que eu pedi para Dona Nila repetir. Porque eu achei que tinha entendido errado, que minha cabeça tinha misturado as palavras, mas ela repetiu palavra por palavra. Eliane entendeu que a vida parada dela não tinha começado com ela, que tinha raiz em outro tempo, em outra mulher, em outra dor que ela nunca tinha nem conhecido, e que para resolver ia precisar de muito mais do que uma reza comum. Ia precisar de alguém que soubesse trabalhar, no fundo, nas lamas, no que ficou enterrado fundo demais para qualquer outra pessoa alcançar, ia precisar da mão de Nanã. Dona Nila olhou para ela e disse uma última coisa antes de levantar para se preparar. Vai doer um pouco, minha filha, mas vai passar, porque a dor de Nanã é a dor que limpa. Dona Nila não voltou imediatamente. Ela foi para um cômodo dos fundos e ficou lá por uns 20 minutos. E Eliane ficou sentada na cadeira de madeira, olhando para a tigela d'água escura no centro da mesa, com a vela roxa refletindo na superfície. E disse que aquele tempo sozinha foi o mais quieto que ela passou em muitos anos. Não quieto de vazio, mas quieto de cheio, sabe? Como se a própria casa estivesse respirando em volta dela, como se o lugar soubesse que alguma coisa importante ia acontecer ali e tivesse se preparando junto. Quando Dona Nila voltou, ela trouxe coisas nos braços, um ramo de folha que Eliane não conhecia, úmido, escuro, com cheiro forte de mato de beira de rio, uma vasilha de barro menor do que a primeira, com algo dentro que ela não conseguiu ver de imediato, e uma fita roxa comprida que Dona Nila dobrou com cuidado e colocou do lado da vela. Ela trabalhou sem dizer uma palavra, arrumando cada coisa no lugar com a precisão de quem já fez aquilo 1000 vezes, e sabe exatamente onde cada elemento tem que estar, sem hesitar, sem procurar, como se os objetos soubessem o lugar deles antes de ela chegar com eles. Quando terminou de arrumar, ficou parada de frente para o oratório por um instante, cabeça levemente baixada, e murmurou alguma coisa que Eliane disse que não era português, era outra coisa, palavras antigas, palavras que vinham de mais longe do que qualquer idioma que ela conhecia e que tinham um ritmo diferente, mais lento, mais fundo. Depois disso, Dona Nila puxou a cadeira dela mais perto, sentou do lado de Eliane, em vez de na frente, e começou a falar. Falou com a voz baixa, do tipo que não precisa ser alta para chegar fundo. Antes de eu fazer qualquer coisa, você precisa saber de onde isso veio, porque limpar sem entender é varrer poeira para baixo do tapete. Volta sempre. Eliane disse que estava pronta e Dona Nila começou. Disse que o que prendia Eliane tinha sido feito há muito tempo atrás. Ela calculou em mais de 60 anos, talvez 70, numa época em que as pessoas ainda resolviam desavenças no mato, no fundo do quintal, com quem sabia fazer esse tipo de coisa e cobrava barato porque a moeda era outra. Tinha uma mulher na linhagem de Eliane, do lado da mãe, provavelmente a bisavó ou a avó da mãe dela. Uma mulher que Dona Nila descreveu como de mão aberta e de pé firme, que tinha começado a construir algo de valor na vida dela, terra talvez, ou uma posição, alguma coisa que deixava as pessoas ao redor com um tipo de inveja que não fica só na cabeça. E alguém, uma mulher também, disse Dona Nila, olhou para aquilo e não suportou. Não foi raiva de hora, foi raiva de anos, foi raiva que cresceu devagar, que fermentou, que num determinado momento foi levada para alguém que sabia trabalhar com esse tipo de coisa e pediu uma parada. Não uma parada temporária, mas uma parada de linhagem. Max, eu tremi quando Eliane me contou essa parte, porque é uma coisa que a gente ouve e o corpo reage antes da cabeça. Parece absurdo, parece coisa antiga demais para ainda ter efeito, mas ao mesmo tempo tem um peso que não parece inventado, tem uma consistência que machuca. Dona Nila explicou que esse tipo de trabalho, quando feito com intenção forte e com material certo, não morre com quem mandou fazer, não morre com quem fez.
E às vezes não morre nem com a pessoa que foi alvo, porque a energia fica, como uma raiz que continua viva, mesmo depois que a árvore caiu. Porque raiz não precisa da árvore para existir. Raiz vive do que está embaixo. E essa raiz tinha passado da bisavó para a avó, da avó para a mãe, da mãe para Eliane, cada geração sentindo de um jeito diferente. Às vezes como doença que não tem diagnóstico, às vezes como má sorte que não tem explicação, às vezes como exatamente o que Eliane estava vivendo, aquela sensação de que tudo emperra, que nada avança, que a vida fica parada numa poça que não seca e não transborda, só fica ali, parada, tomando espaço. Eliane perguntou se a avó dela sabia disso. Dona Nila disse que provavelmente sabia que alguma coisa pesava, mas que não necessariamente sabia de onde vinha, porque as gerações do meio às vezes carregam sem entender o que estão carregando, como quem herda uma caixa fechada e aprende a conviver com o peso sem nunca abrir para ver o que tem dentro, porque abrir dá medo. E conviver, mesmo que doe, parece mais seguro. Eliane perguntou com a voz que ela descreveu como a mais fraca que saiu da garganta dela em muito tempo. Perguntou: "Tem como desfazer?" Dona Nila olhou para ela e até demorou um pouco para responder, mas logo disse: "Tem, mas vai exigir que você abra mão de uma coisa." A Eliane ficou um pouco assustada e perguntou o que era. A benzedeira falou com uma clareza que não deixava espaço para interpretação. Vai exigir que você perdoe quem mandou fazer, mesmo sem saber o nome dela, mesmo sem ela poder pedir desculpa, porque ela já foi. Você vai ter que perdoar o vazio onde ela estava, e perdoar alguém que você nunca conheceu, que provavelmente já foi dessa vida há décadas, que nunca vai poder olhar nos seus olhos e admitir que errou, que não tem rosto, não tem voz, não tem mais nada, só o rastro do que fez. Perdoar o rastro de uma pessoa que só te deixou o peso, não a história. Eliane ficou olhando para a tigela d'água sem piscar por um tempão, Max. Ela escreveu que ficou ali parada com aquela exigência enorme no colo, essa coisa de ter que perdoar quem nem tem mais rosto, quem nem sabe mais que você existe, e que foi nesse momento que ela entendeu por que Dona Nila tinha a mão de Nanã. Porque Nanã é exatamente isso. Nanã é a dona do que ficou, do que não foi embora, do que ficou enterrado na lama do tempo, e trabalhar com ela não é trabalhar com o presente, é trabalhar com o que veio antes, com as camadas que ninguém mais lembra, com as feridas que viraram cicatriz sem nunca ter sido limpas direito, com as histórias que a família parou de contar, mas que o corpo ainda guarda. E Dona Nila sabia transitar nesse lugar porque foi chamada para isso, não aprendeu, foi chamada. A benzedeira deixou Eliane com o pensamento por mais um tempo, sem apressar, sem empurrar. Deixou ela ficar ali parada, com aquele peso imenso, sem tentar aliviar antes da hora. Porque aliviar antes da hora impede que a pessoa chegue fundo o suficiente para que a cura alcance. Depois quando percebeu que Eliane tinha chegado num lugar interno que era o suficiente, se levantou devagar, pegou o ramo de folha úmido, jogou umas gotas da vasilha de barro nas folhas e disse com a voz mais tranquila do mundo: "Então vamos começar." E Eliane disse que quando aquelas folhas molhadas tocaram o alto da cabeça dela pela primeira vez, o cheiro que subiu era um cheiro que ela nunca tinha sentido antes. Não era perfume, não era cheiro de remédio, era alguma coisa mais fundo do que isso, como cheiro de coisa que estava enterrada há muito tempo e acabou de respirar, como cheiro de raiz que veio à tona depois de um tempo longo demais embaixo da terra. E nesse momento, Max, ela disse que o joelho tremeu. Não de medo, e sim de reconhecimento. Como se alguma parte dela, uma parte que não tem nome e não mora na cabeça, tivesse esperado por aquele momento há muito mais tempo do que os 48 anos que ela tinha vivido. Como se o corpo soubesse antes dela que aquilo era o começo do fim de alguma coisa muito antiga. Dona Nila não trabalhava rápido. Eliane disse que isso foi a primeira coisa que ela notou quando a benzedura começou de verdade, que a velha não tinha nenhuma pressa, que ela trabalhava no tempo dela, num ritmo que parecia ditado por algo que só ela ouvia, como se o tempo ali dentro daquela casa obedecesse a uma regra diferente da que vale lá fora. As folhas molhadas no topo da cabeça de Eliane foram o começo. Depois Dona Nila começou a se mover em volta dela, devagar,
fazendo gestos que Eliane não conseguia ver porque foi instruída a não virar a cabeça, a manter o olhar fixo na tigela d'água escura no centro da mesa, e só na tigela, sem desviar. Eliane disse que ficou obedecendo isso com uma concentração que ela não sabia que tinha, porque toda vez que a vontade vinha de virar o pescoço e ver o que Dona Nila estava fazendo atrás dela, alguma coisa segurava. Não era medo, era mais como um aviso interno, desse tipo que o corpo manda antes da cabeça processar, como quando a gente está prestes a colocar a mão numa coisa quente e retira antes de tocar. A voz de Dona Nila foi chegando devagar, primeiro muito baixa, quase um murmúrio sem forma. Depois foi ganhando ritmo, aquelas palavras antigas que não eram português, que vinham de um lugar mais fundo, e Eliane disse que tinha um ponto específico nessa reza, que ela não consegue descrever direito com palavra nenhuma, mas que toda vez que aquela sequência de sons chegava, ela sentia alguma coisa se mexer nas costas. Como quando a gente carrega um peso nos ombros por tanto tempo que esquece que ele está lá e de repente alguém tira um pedaço, só um pedaço. E a gente percebe o quanto estava curvado sem saber, o quanto tinha se acostumado com um peso que nunca deveria ter sido seu. Eliane não sabia quantas vezes Dona Nila deu volta em volta dela, perdeu a conta, disse que num certo momento parou de tentar contar e só ficou sentindo, e foi aí que as coisas começaram a ficar mais intensas, Max, porque a água na tigela que ela estava olhando fixo começou a parecer mais funda do que antes, e ela sabe que não tem explicação lógica para isso. Ela sabe que não é possível que a tigela de barro mude de profundidade, mas é o que ela viu. A água foi ficando mais escura, mais funda, como se a tigela fosse um buraco no centro da mesa e não um vasilhame de barro. E do fundo dessa água, ela disse que viu uma coisa. Como quando a gente olha para a água de um rio fundo e percebe que tem alguma coisa ali embaixo, mas não consegue definir o que é. Só sabe que tem e que é maior do que parece. Ela não entrou em pânico, disse que foi exatamente o contrário, que uma calma muito estranha desceu pelo corpo dela naquele momento, daquele tipo que a gente sente quando alguma coisa que estava errada por muito tempo finalmente começa a acertar, e que essa calma era tão diferente do que ela costumava sentir, que por si só já foi a prova que ela precisava de que alguma coisa real estava acontecendo ali, naquela tarde. Dona Nila parou de se mover. Ficou parada atrás de Eliane. E Eliane escutou a voz dela mudar de tom, não de volume. O volume continuou baixo, mas o tom ficou mais denso, mais firme, como quem está falando para alguém que não está na sala, mas que precisa entender que foi chamado com autoridade, não com pedido, que foi convocado, não convidado. E então Dona Nila falou um nome de mulher, Florinda. E não é a do Chaves que todos conhecem. Eliane disse que não conhecia esse nome na família, que nunca tinha ouvido falar de uma Florinda. Nunca tinha visto esse nome em foto antiga. Nunca tinha escutado a mãe ou a avó mencionar. E mesmo assim, quando Dona Nila falou esse nome em voz alta, o corpo de Eliane reagiu antes da cabeça. A pele dos braços levantou do cotovelo até o ombro. E uma coisa pesada, densa, do tipo que não tem forma, mas que tem peso, desceu pelas costas dela e se dissipou embaixo da cadeira. Ela disse que foi como se o nome fizesse o nó aparecer por um segundo antes de começar a soltar. Nila continuou. Falou mais coisas naquele idioma antigo, mas dessa vez Eliane conseguiu capturar uma frase em português no meio, dita com uma firmeza que não deixava espaço para contestação, com a segurança de quem já fez isso antes e sabe exatamente o que está fazendo. Nila disse: Florinda, o que você amarrou nessa linhagem não pertence mais a esse tempo, e você sabe disso. Falou para uma mulher que provavelmente já tinha ido dessa vida há 40 ou 50 anos. Falou como se ela estivesse ali na sala, do lado, ouvindo cada palavra. E Eliane me disse, Max, que ela sabe que deveria ter sentido medo naquele momento, que qualquer pessoa nessa situação deveria ter levantado da cadeira e ido embora, mas que não foi isso que ela sentiu, que o que ela sentiu foi uma coisa que ela passou a vida toda procurando e nunca soube o nome. A sensação de que finalmente alguém estava botando o dedo no lugar certo, no lugar exato onde dói. E que essa sensação, por mais contraditório que pareça, é um alívio imenso. Dona Nila ficou parada sem falar por alguns segundos depois disso. Depois voltou a se mover, mais devagar ainda, e pegou a vasilha de barro menor, aquela que Eliane não tinha conseguido ver o conteúdo antes, e passou na frente dela para colocar do lado da tigela d'água,
e foi aí que Eliane viu o que tinha dentro. Era lama de rio, escura e densa, mas trabalhada, com folhas pequenas misturadas dentro, com alguma coisa que parecia grão ou semente que Eliane não reconheceu, e Dona Nila molhou os dedos naquela lama devagar, com um cuidado que parecia respeito, não pela lama em si, mas pelo que a lama representava, pelo que aquele elemento significava no trabalho de Nanã, e começou a passar nos pulsos de Eliane, do lado de dentro, onde a veia aparece. Eliane disse que quando aquela lama tocou o pulso dela, ela sentiu uma coisa que ela descreveu para mim como o soltar de uma coisa que eu não sabia que estava presa. Como quando a gente afrouxa um cadarço que estava apertado demais por tanto tempo que a pressão já virou normal, e de repente a circulação volta, e dói um pouco nessa hora. Dói de alívio, dói de volta, e a gente percebe que estava mais apertado do que achava por muito mais tempo do que lembrava. Foi esse tipo de dor. A dor que Dona Nila tinha prometido antes de começar. A dor que limpa. Eliane começou a chorar de novo, mas dessa vez diferente da primeira. O primeiro choro tinha sido de reconhecimento, de sentir que alguém a enxergava. Esse segundo era mais fundo. Era um choro que vinha de um lugar que ela disse que nem sabia que existia dentro dela. Como um compartimento que ficou fechado por tanto tempo que ela tinha se esquecido que estava lá, que tinha começado a achar que o fechado era o normal. Dona Nila continuou trabalhando, continuou rezando, e Eliane ficou deixando aquilo acontecer, sem resistir, sem tentar entender com a cabeça, só deixando, que foi provavelmente a coisa mais difícil que ela fez na vida inteira, porque ela disse que a vida toda ela tentou controlar as coisas, tentou entender antes de confiar, tentou ter certeza antes de se entregar, e ali, naquela cadeira de madeira, com uma mulher de mais de 80 anos trabalhando com lama de rio nos seus pulsos e rezando em língua antiga, ela finalmente largou de verdade. E quando largou, Dona Nila parou, tirou as mãos dos pulsos de Eliane e ficou parada. Disse uma coisa que Eliane não esperava ouvir, com uma voz que tinha mudado de tom de novo, dessa vez mais pesada, mais séria. Uma voz que Eliane disse que fez ela entender imediatamente que a parte mais importante ainda não tinha chegado, que tudo que tinha acontecido até ali era só a preparação. Disse: "Tem alguém aqui que veio junto com você, Eliane, e que eu precisava que você estivesse aberta o suficiente para enxergar." Dona Nila completou devagar, olhando fixo para ela. "E você tá pronta para ver agora." A Eliane disse que nesse momento o rio lá fora parou de fazer qualquer barulho. Não que ele fosse barulhento antes, mas havia um murmúrio constante de água que ela nem tinha percebido que estava ouvindo. E de repente ele simplesmente sumiu. Como se o próprio rio tivesse decidido que aquele momento merecia o tipo de atenção que só o silêncio absoluto consegue dar. E então Dona Nila apontou para a tigela d'água escura e disse: "Olha." Eliane olhou para a tigela. A água estava parada, densa, escura do jeito que estava desde o começo, mas tinha algo diferente nela agora. Uma qualidade que Eliane disse que não consegue traduzir em palavra, mas que sentiu com uma clareza que não deixou dúvida nenhuma. Como se a água soubesse que estava sendo olhada de verdade dessa vez, e então começou. Devagar, bem no centro da tigela, uma clareza foi aparecendo. Não luz exatamente, não o tipo de coisa que ilumina, mas como quando a névoa levanta devagar sobre a superfície de um campo de manhã cedo e os contornos das coisas vão aparecendo antes das coisas em si. As formas chegando antes dos nomes. Eliane ficou olhando sem piscar, e do centro daquela clareza, uma figura começou a se formar. Ela disse que não foi assustador, Max, que foi exatamente o contrário, que conforme a figura foi tomando forma, ela sentiu uma coisa no peito que descreveu como saudade de alguém que eu nunca conheci, que é um dos sentimentos mais difíceis de processar que existem, porque a gente não tem referência para uma saudade assim, não tem memória para ancorar, só tem o peso dela, só tem a dor dela, sem a história que deveria vir junto. Era uma mulher, velha, curvada, com as mãos no colo, sentada, olhando de volta para Eliane com um olhar de quem esperou muito tempo por alguma coisa e finalmente viu chegar.
Eliane não conseguiu ver o rosto com clareza. Disse que era como tentar focar num rosto numa foto muito antiga e desgastada. Os traços estão lá, mas sem definição. Presentes, mas não nítidos. E que mesmo sem conseguir definir os traços, ela soube, com uma certeza que não precisava de prova, que aquela mulher era sangue dela. Ela perguntou em voz baixa, quase sem querer: "Quem é essa mulher?" E Dona Nila, que estava do lado, mas que Eliane tinha praticamente esquecido que estava lá de tão absorvida que estava na visão, respondeu com uma calma que não deixava espaço para dúvida, como se já estivesse esperando pela pergunta. "Essa é Jovita, minha filha, a mulher que deveria ter passado a mão para sua avó e não conseguiu porque o caminho foi fechado antes." Jovita. Um nome que Eliane nunca tinha ouvido na família, nunca tinha aparecido em conversa nenhuma. Nunca tinha sido mencionado por mãe, avó ou tia nenhuma. Mas quando Dona Nila falou esse nome em voz alta, o peito de Eliane abriu, como se aquele nome fosse uma chave que ela tinha andado carregando, sem saber que estava carregando, e que agora finalmente tinha encontrado a fechadura certa. Eliane perguntou o que Jovita queria passar. E foi aí que Dona Nila disse uma coisa que mudou tudo, Max. Uma coisa que Eliane disse que organizou de uma vez só tudo que nunca fez sentido na vida dela. Todas as vezes que ela se sentiu no lugar errado fazendo a coisa errada, todas as vezes que olhou para o que tinha construído e sentiu que faltava alguma coisa que ela não conseguia nomear. Dona Nila falou: Jovita era benzedeira, filha, e a intenção de Florinda não era só parar o que ela estava construindo na vida material, era parar o dom de passar. Era garantir que ninguém na linhagem depois dela chegasse perto de ter o que ela tinha. Porque o que uma benzedeira tem não é coisa que todo mundo suporta ver nos outros. Inveja de dom. Não inveja de bem material, não inveja de dinheiro, não inveja de terra, inveja de dom, que é o tipo mais difícil de enfrentar porque não tem como comprar, não tem como conquistar com esforço, ou nasce com a pessoa ou não nasce. E quem não tem e sabe que nunca vai ter, carrega isso de um jeito que pode virar veneno se deixar. Florinda tinha deixado virar veneno. E esse veneno tinha sido forte o suficiente para fechar o caminho de uma linhagem inteira por mais de meio século, impedindo que cada mulher daquela família chegasse perto do que deveria ter sido delas, bloqueando não só a prosperidade, mas a identidade mais profunda. O propósito que vinha de antes de qualquer uma delas ter nascido. Eliane olhou de volta para a tigela, para a figura de Jovita dentro da água, e disse que a velha estava com a mão estendida para ela, uma mão aberta, com a palma virada para cima, do jeito que se oferece alguma coisa, do jeito que se passa adiante o que foi guardado por muito tempo. Dona Nila disse baixinho: "Ela tá te dando o que sempre foi seu, minha filha, o que ficou preso no caminho antes de chegar em você." Eliane disse que estendeu a mão instintivamente, sem pensar, sem decidir. O braço foi sozinho em direção à tigela com a palma aberta, e quando a ponta dos seus dedos tocou a superfície da água fria e escura, uma corrente passou por ela do dedo até o ombro, do ombro até o peito, do peito até o fundo do estômago, uma corrente de reconhecimento puro, de chegada, do tipo de sensação que o corpo guarda para quando finalmente recebe o que estava esperando, sem saber que esperava. E a figura de Jovita dentro da água se fechou bem devagar, do centro para fora, como uma flor que fecha à noite. E a água voltou a ser só água escura e quieta, mas de um jeito diferente do antes. De um jeito que Eliane disse que parecia mais leve, como se a água tivesse carregado alguma coisa por muito tempo e tivesse finalmente largado. Dona Nila colocou a mão no ombro de Eliane com cuidado imenso. Ficou um momento assim. Depois falou: "Tá feito o que precisava ser feito aqui. Mas você precisa entender o que aconteceu agora, porque o que você recebeu não é para guardar, é para usar. E se você guardar ele para de funcionar, igual a água que para de correr e apodrece." Eliane perguntou o que ia precisar fazer. E Dona Nila respondeu com uma pergunta: "Você sabe por que as benzedeiras antigas sempre atendiam na beira de rio?" Eliane disse que não sabia, e a velha explicou, com a paciência de quem já falou isso para muita gente, e sabe que cada pessoa precisa do tempo que precisa para absorver. Porque água que corre leva embora o que a reza solta, água parada guarda o que precisa ser guardado, e a benzedeira sabe diferenciar o que precisa ir embora do que precisa ficar.
Essa é a sabedoria de Nanã. Não é só curar, é saber o que o tempo quer de cada coisa, o que precisa ir e o que precisa permanecer. Eliane olhou para a velha e perguntou, com uma voz que ela disse que saiu diferente de qualquer voz que ela tinha tido antes, mais firme, mais assentada. E eu vou saber fazer isso? Dona Nila sorriu pela primeira vez naquela tarde e disse, você já soube, minha filha, só estava bloqueada de lembrar. E Eliane me contou, Max, que quando Dona Nila disse isso, ela teve a sensação mais estranha e mais bonita que já sentiu na vida inteira. A sensação de estar chegando num lugar onde sempre deveria ter estado, que o caminho todo que tinha percorrido, todas as tentativas, todos os médicos, todos os remédios, toda a reza que não funcionou, tudo aquilo tinha sido a vida dela tentando chegar naquele ponto por outros caminhos, como água que encontra obstáculo e vai testando cada fresta até achar por onde passar. E ela tinha finalmente passado, mas Dona Nila ainda não tinha terminado. Porque tinha mais uma coisa que precisava ser dita antes de Eliane sair daquela casa, uma coisa que a velha guardou para o final, por um motivo que Eliane só entendeu depois, quando já estava no caminho de volta, quando o calor úmido daquele lugarzinho já tinha ficado para trás e ela já estava com a janela do carro aberta, sentindo um vento diferente no rosto. Dona Nila disse, o trabalho que foi feito na sua linhagem vai se desfazer completamente em 3 luas, mas tem uma condição. E essa condição não é opcional? A Eliane perguntou qual era. E a benzedeira olhou para ela com os olhos mais quietos do mundo e disse uma coisa que vai ficar na sua cabeça. Do mesmo jeito que ficou na cabeça de Eliane desde aquele dia, Dona Nila disse assim, antes da lua fechar o ciclo de 3 semanas, você vai precisar ir até a beira de um rio, de noite, sozinha, e falar o nome de Florinda em voz alta. Fez uma pausa curta e depois completou. E você vai dizer para ela que perdoa. Eliane abriu a boca para falar alguma coisa e Dona Nila levantou a mão levemente, não de forma brusca, com a leveza de quem já sabe o que vai ser dito antes de ser dito, e continuou antes que qualquer palavra saísse. Não porque ela merece, porque ela não merece, e você não precisa fingir que merece. Nanã não pede que você minta, ela pede que você seja honesta até no fundo. O perdão que ela pede não é o perdão que absolve quem errou, é o perdão que liberta quem carregou o erro sem ter feito nada para merecer carregar. Eliane ficou quieta processando isso. Dona Nila foi mais fundo. O que Florinda amarrou se sustenta porque tem raiva alimentando. E essa raiva não é mais dela. Ela levou a dela quando foi. A raiva que ainda alimenta o nó é a raiva das mulheres da sua linhagem que foram prejudicadas sem entender por quê. Geração atrás, de geração, sentindo que a vida emperrava e ficando com raiva dessa vida que emperrava. E essa raiva foi virando combustível para o próprio nó, que causava o emperra. O nó se alimentava do que ele mesmo produzia. Eliane disse que naquele momento, Max, ela entendeu uma coisa que mudou a forma como ela via os últimos 20 anos da vida dela, que toda vez que ela ficava com raiva da vida parada, toda vez que ela batia o punho na mesa com a sensação de injustiça que não tinha endereço certo, toda vez que ela acordava de manhã com aquele ressentimento vago de quem sente que foi lesada, mas não sabe por quem, ela estava, sem saber, jogando lenha numa fogueira que já tinha queimado a bisavó dela, a avó dela, a mãe dela, e que agora ela podia escolher parar. Não de uma forma romântica, não de uma forma simples, porque Dona Nila deixou claro que não ia ser fácil, que falar o nome de Florinda na beira do rio ia exigir uma coragem que não é a coragem de enfrentar perigo. É a coragem mais difícil que existe, a de abrir mão de uma raiva que já virou parte da identidade, de uma mágoa que a gente carrega tanto tempo que começa a confundir com personalidade. Eliane saiu daquela casa no começo da noite. O calor úmido tinha cedido um pouco e ela ficou parada na frente da porta por um momento antes de ir embora. Olhando para o rio das pedras dormentes que dava para ver dali, aquela água escura e parada, refletindo o que restava de luz no céu. E ela disse que foi a primeira vez que aquele rio não pareceu opressivo para ela. Que daquela vez ele pareceu paciente, como se estivesse esperando. Esperando ela. Ela foi embora sem saber ainda se ia conseguir fazer o que Dona Nila pediu, sem saber se ia ter coragem de ir até a beira daquele rio de noite e falar o nome de uma mulher morta que tinha destruído silenciosamente a trajetória de 4 gerações da família dela, e perdoar. Max, ela escreveu.
Eu fiquei 2 semanas inteiras sem conseguir. 2 semanas chegando perto da margem do rio que ficava perto da casa da mãe dela e voltando. 2 semanas abrindo a boca para falar e não conseguindo tirar o nome de Florinda da garganta. E ela disse que cada vez que tentava e não conseguia, ela sentia o peso nas costas voltar um pouco, como se o nó soubesse que ela estava tentando e apertasse um grau a mais para testar se ela desistia. E aí chegou a 15ª noite, a última antes da lua fechar o ciclo. Eliane foi para a beira do rio às 10 da noite, descalça, porque ela disse que sentiu que precisava sentir o chão, que precisava de contato real com a terra naquele momento, não de proteção de sola de sapato, e ficou na margem com os pés na lama fria da beira d'água, olhando para o rio que não fazia barulho nenhum, e então abriu a boca e o nome saiu. Florinda. Ela disse que falou baixo da primeira vez, quase sem voz, e que o rio continuou parado e quieto do mesmo jeito, que nenhuma coisa dramática aconteceu, que o céu não abriu, que nenhuma luz apareceu, que tudo continuou exatamente igual, e que foi justamente isso que deu a ela a coragem de continuar. Porque às vezes a gente precisa que nada aconteça de imediato para entender que pode ir em frente sem medo. E ela disse: Florinda, eu te perdoo, não porque você merece e não porque o que você fez foi pequeno, porque não foi, mas porque eu não quero mais carregar o que você deixou. Porque esse peso nunca foi meu e eu tô devolvendo ele pro fundo dessa água agora, e a partir dessa noite ele não me pertence mais. A voz saiu inteira, firme. E Eliane disse que no momento em que terminou de falar, uma coisa aconteceu que ela não tem explicação nenhuma, mas que viu com os próprios olhos a superfície do rio, que estava completamente parada desde que ela tinha chegado, se moveu, uma única onda pequena veio de dentro da água em direção às suas pernas, tocou nos seus pés descalços na lama e foi embora de volta para o centro do rio, só uma única, como se o rio tivesse respondido. Ela ficou olhando por um bom tempo para a superfície que voltou a ficar parada e depois foi embora. E ela disse que na caminhada de volta para casa ela chorou de um jeito que nunca tinha chorado antes, não de dor, não de alívio, mas do jeito que a gente chora quando alguma coisa muito longa finalmente chegou ao fim, aquele choro que é ao mesmo tempo tristeza e gratidão misturadas, que não tem nome certo em português, mas que todo mundo que já passou por uma virada de verdade na vida conhece. Nas 3 semanas que vieram depois, as coisas começaram a se mover. Não de uma vez, não de um jeito dramático, não como num filme onde tudo resolve de uma semana para outra, mas do jeito que as coisas se movem quando a água volta a correr depois de muito tempo represada, devagar primeiro, testando o caminho, depois com mais fluidez, depois com uma velocidade natural que parece inevitável. Um negócio que tinha emperrado por 2 anos desemperrou sozinho, uma conversa que tinha precisado acontecer entre ela e a irmã. Por anos, aconteceu numa tarde sem nenhum motivo aparente. O médico que ela tinha consultado no ano anterior ligou para dizer que queria tentar um tratamento diferente para uma coisa que ele não tinha conseguido diagnosticar direito, e que dessa vez funcionou. Pequenas coisas. Mas Eliane disse que o mais importante não foi nenhuma dessas coisas, Max. Que o mais importante foi o que aconteceu com ela por dentro. Que ela acordou numa manhã específica, umas 2 semanas depois do rio, e percebeu que o dia não estava pesado antes de começar, que pela primeira vez em muito tempo, ela tinha acordado e o dia estava só lá, neutro, esperando ser vivido, sem o peso de antes, sem aquela sensação de que qualquer coisa que ela tentasse ia emperrar. E foi aí que ela entendeu o que tinha mudado de verdade. Não era que os problemas tinham sumido, era que ela tinha voltado a ser capaz de lidar com eles. O nó não aprendia mais. Aí, ela me contou uma última coisa que eu precisei ficar quieto um tempo antes de conseguir continuar lendo. Porque é o tipo de coisa que a gente escuta e fica processando depois, que vai voltando na cabeça nos dias seguintes em momentos aleatórios. Ela foi visitar a mãe umas semanas depois, e numa conversa de tarde sobre nada específico, a mãe dela mencionou de passagem, sem nenhum contexto, como quem lembra de coisa antiga sem saber porquê, que a avó dela tinha uma tia que era benzedeira muito boa, que todo mundo da região procurava, que morreu nova demais e que a dádiva dela nunca passou para ninguém na família porque as filhas dela não tinham recebido o dom. A mãe de Eliane não sabia de nada do que tinha acontecido no interior da Bahia, não sabia do nome Jovita, não sabia de Dona Nila, não sabia do rio, não sabia de nada.
E mesmo assim, naquele momento específico, sem motivo aparente, o nome de Jovita saiu da memória dela do jeito mais casual do mundo, como se estivesse esperando o momento certo para ser dito em voz alta de novo depois de décadas guardado. Eliane disse que ficou parada ouvindo a mãe falar com o coração batendo forte e que quando a mãe terminou a história, ela simplesmente pegou a mão dela e ficou quieta, sem contar nada, porque tinha coisas que precisavam ser sentidas antes de serem explicadas. E que aquele momento era um deles. E Dona Nila, lá no interior, às margens do Rio das Pedras Dormentes, provavelmente continuava atendendo quem chegava até ela com a mesma calma de sempre, sem pressa. Porque quem tem a mão de Nanã entende que o tempo das coisas não obedece ao calendário de ninguém, obedece ao que é necessário. E quando é necessário, acontece. Eu fiquei um tempo longo depois de ler a mensagem de Eliane, ela disse no final do relato dela. E foi a primeira vez em muito tempo que eu fiquei quieta com uma história sem querer ir logo para a próxima coisa, sem querer pegar o celular, sem querer ligar o televisor, só fiquei sentada com aquilo, porque tem histórias que a gente lê e esquece em 2 dias. E tem histórias que voltam na cabeça quando a gente está no trânsito parado, quando a gente acorda de madrugada sem motivo, quando a gente olha para o rio numa viagem e fica parado 1 segundo a mais do que o normal, olhando para a água, tentando lembrar onde foi que escutou aquilo de que a água parada guarda o que precisa ser guardado. A história de Eliane é uma desse segundo tipo, e o que ficou com ela depois de tudo, o que ela disse que levou de Dona Nila com mais cuidado do que qualquer outra coisa, foi uma ideia que parece simples demais na superfície, mas que vai fundo quando a gente para de verdade para pensar. A ideia de que nem todo atraso é fracasso. Que tem coisas na vida que emperram, não porque a gente fez errado, não porque falta esforço, não porque falta fé, mas porque estão esperando o momento certo, estão esperando que o caminho se abra de verdade, que o que estava bloqueando se dissolva primeiro, que a água aprenda a fluir de novo antes de tentar fazer qualquer coisa correr por ela. Nanã não trabalha na pressa. Esse é o ensinamento central de tudo o que aconteceu com Eliane. Que a energia de Nanã é exatamente o oposto do que o mundo de hoje pede. O mundo pede velocidade, pede resultado rápido, pede que a gente resolva tudo em 24 horas, que não fique parado, que não espere, que force o caminho quando ele não abre, e Nanã diz o contrário. Nanã diz que o tempo das coisas não obedece ao relógio de ninguém, que tem cura que só acontece quando a lama baixa, que tem bloqueio que só se abre quando o perdão chega de verdade. Não o perdão de boca, não o perdão que a gente faz porque foi ensinado que é certo perdoar, mas o perdão que vem do fundo, aquele que dói um pouco antes de aliviar, aquele que exige que a gente abra mão de uma mágoa que já virou parte da identidade, e que às vezes o que está prendendo a gente não é nosso, é velho, veio de antes, veio de uma dor que a gente nunca viveu, mas que o sangue carrega, que passou de mão em mão sem etiqueta, sem explicação, sem aviso, só o peso, só o efeito, sem a história que daria sentido para ele. E essa é talvez a parte mais perturbadora de tudo que Eliane viveu. Não a visão na tigela d'água, não o nome de Florinda sendo falado pro vazio, não a onda do rio que tocou os pés dela naquela noite. Mas a simples ideia de que é possível passar a vida inteira sentindo o efeito de uma decisão que outra pessoa tomou antes de você nascer. Que uma intenção ruim colocada no mundo em determinado momento pode sobreviver à pessoa que colocou, pode sobreviver à pessoa que foi alvo, e pode ir descendo de geração em geração como uma herança que ninguém pediu e ninguém sabe recusar porque nem sabe que recebeu. E que para desfazer esse tipo de coisa não basta querer, não basta rezar, não basta tentar, precisa de alguém que saiba trabalhar nas camadas de baixo, nas lamas, no que ficou enterrado fundo demais para qualquer outro tipo de cura alcançar. Precisa de alguém com a mão de Nanã. Dona Nila ficou naquele lugarzinho pequeno no interior da Bahia, às margens daquele rio que não tem pressa de chegar em lugar nenhum, atendendo quem chegava até ela sem propaganda, sem placa na porta, sem rede social, só de boca em boca, devagar, do jeito que as coisas que têm valor real sempre chegam, e Eliane foi embora de lá diferente do que chegou.
Não resolvida de tudo, porque a vida não funciona assim, mas desamarrada, que é uma coisa completamente diferente de estar resolvida, estar desamarrada, é ter de volta a capacidade de construir, de tentar, de abrir portas, sem ter a certeza de que vão fechar antes da hora, de acordar de manhã e sentir que o dia não pesa antes de começar. É recuperar o que sempre foi seu. E ela me disse, Max, numa frase curta no final da mensagem dela, numa frase que eu guardei, que eu não vou esquecer, ela disse: eu não virei outra pessoa. Eu voltei a ser quem eu era antes de ser bloqueada de ser. Pensa nisso. Antes de ser bloqueada de ser. Essa é a violência real de um trabalho como o que foi feito na linhagem dela. Não é só tirar o que a pessoa tem, é impedir que a pessoa chegue a ser quem ela viria a ser. É fechar o caminho antes de a pessoa saber que existia. É garantir que ela nunca saiba o que perdeu porque nunca chegou a ter. E é por isso que quando a cura acontece de verdade, ela tem esse sabor específico de retorno, de chegada num lugar que não é novo, mas que foi esquecido, de reconhecimento de si mesma, numa versão que estava esperando lá, parada. Do jeito que as águas de Nanã ficam paradas antes de cumprir o que precisam cumprir, devagar, com certeza, no tempo certo. E é aqui que esse relato fecha, Max. Não com resposta para tudo, porque os melhores relatos nunca fecham com resposta para tudo. Fecham com uma porta aberta dentro da gente, com uma pergunta que fica, que vai voltar na sua cabeça daqui a 2 dias quando você menos esperar. Vai voltar quando você olhar para alguma coisa na sua vida que está parada há tempo demais e se perguntar, só por um segundo, se essa parada começou com você mesmo ou se ela veio de antes. Amigos aqui do canal, para tudo que você está fazendo e me escuta por um segundo. Se você chegou até aqui, você não foi qualquer pessoa que caiu nesse vídeo por acidente. Você é o tipo de pessoa que sente o peso dessas histórias, que fica com elas depois que o áudio termina, que entende que tem uma camada nas coisas que não aparece na superfície. E é exatamente para pessoa como você que eu faço esse trabalho. Então vou te pedir uma coisa, e não é uma coisa pequena. Se esse relato ficou com você, se você chegou nesse final e sentiu aquela coisa específica no peito que a gente sente quando uma história de verdade bate fundo, eu preciso que você vá agora no botão de curtir e pressione, porque esse gesto simples é o que diz pro algoritmo que esse conteúdo merece chegar em mais gente, é o que faz esse relato sair daqui e encontrar a próxima pessoa que está precisando ouvir isso. E eu preciso que você faça isso agora, enquanto a história ainda está quentinha na sua cabeça. Não depois, não quando o próximo vídeo começar, agora. Vai lá e curte, sério. Depois, nos comentários, eu quero ver uma coisa específica, quero ver você digitar Saluba Nanã aqui embaixo, não porque é um ritual, não porque é obrigação, mas porque é uma forma de marcar que você esteve aqui, que esse relato chegou até você, que você é parte dessa roda de pessoas que respeita o que é antigo e o que é fundo. Digita Saluba Nanã nos comentários. E conta pra mim também se você já viveu algo parecido com o que Eliane viveu. Se você já sentiu aquela sensação de que alguma coisa na sua vida emperra sem explicação. Se você já conheceu uma benzedeira que te atravessou com um olhar só, porque as histórias mais poderosas que já passei por aqui vieram de vocês, de gente que assistiu, que sentiu, que foi no meu e-mail e contou. E pra quem ainda não é inscrito nesse canal, para um segundo, vai lá e se inscreve. Ativa o sininho para receber notificação, porque os próximos relatos que estão chegando são do tipo que você não vai querer perder no meio da timeline sem avisar. São histórias que eu guardei com cuidado porque são pesadas demais para jogar sem preparo. E se você gostou desse aqui, o que vem adiante vai te prender do início ao fim. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que ia se identificar com esse relato. Manda no grupo da família, manda para aquele amigo que fica acordado de madrugada. Manda para quem você sabe que tem uma história parecida guardada e nunca contou para ninguém, porque às vezes a pessoa só precisa ver que mais gente passou por algo assim para ter coragem de abrir o que ficou fechado. Esse canal existe porque vocês fazem ele existir. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição, cada compartilhamento é o que mantém esses relatos chegando. É o que me permite continuar buscando histórias como a de Eliane, histórias que não ficam só na superfície, que vão fundo, que mexem com alguma coisa que não tem nome fácil, mas que todo mundo que sente reconhece na hora.
Salu Bananã. E até o próximo relato.